Você aí, seja bem-vindo ao nosso canal. Nesse vídeo você verá uma excelente notícia que aconteceu para a sociedade brasileira. A condenação do Eduardo Bolsonaro, mais conhecido como Bananinha, mais conhecido como traidor da pátria, mais conhecido como aquele que no ano passado causou a taxação dos Estados Unidos sobre o Brasil. Aqui os ministros do Supremo Tribunal, como Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia, vão se unir e trazer a condenação definitiva que foi tão esperada pelo povo brasileiro contra o Eduardo Bolsonaro. A nômica do réu permite ex-deputado federal com cargo público até esse momento e, além disso, como já é público e notório, tendo recebido um pix de milhões do seu pai, a quem estava tentando favorecer nesse julgamento. Nesses termos, ainda peço à presidência da turma que, imediatamente terminado o julgamento, ainda como disse, não há necessidade do trânsito em julgado, oficie-se a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, nos termos da lei complementar 64, para que fique constando sua inelegibilidade. E após o trânsito em julgado, lance-se o nome no rol do réu no rol dos culpados, guia de execução, e nos termos do artigo 15, inciso 3º da Constituição Federal, a partir do trânsito em julgado, estará suspenso dos seus direitos políticos. É o voto, presidente. Como voto, eminente ministro Cristiano Zanin. Senhor presidente, renovo meus cumprimentos e da mesma forma que o eminente relator, ministro Alexandre de Moraes, expôs agora em seu voto acerca da dosimetria, eu cheguei à mesma pena a partir do artigo 59 do Código Penal, também fixei o regime semiaberto a partir do artigo 33, parágrafo 2º, a linha B do Código Penal, e também entendo que é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista a objetiva aplicação do artigo 44 do Código Penal. Então, por esses fundamentos, eu estou acompanhando na íntegra do eminente relator. Muito obrigado. É isso aqui. Aconteceu também a vinda para cima dos ministros do Supremo Tribunal Federal com dosimetria. Não esqueçamos. Presidente, também fiz constar no meu voto a dosimetria que coincide com a do ministro Alexandre de Moraes, e agora acompanhada pelo ministro Zanin, portanto também fixei o regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto, nos mesmos termos quanto à inelegibilidade, portanto estou acompanhando na íntegra o voto do ministro, como disse, com voto escrito a ser anexado. E olha o que ele tem a dizer sobre isso. Boa noite. Tudo isso que ocorre, eu fico sabendo pela imprensa. Né? Então são suposições, são teses, porque de fato, para mim esse processo nunca se iniciou. Um processo se inicia, eu aprendi na faculdade de Direito, e todos os advogados falam isso, com a citação. Então sem a citação eu não tenho condição de constituir advogado, eu não tenho condição de saber do que estão me acusando, e eu não tenho como me defender. Então, eu posso citar aqui Pacto de São José da Costa Rica, eu posso citar o Código de Processo Penal do Brasil, eu posso citar a Constituição Federal Brasileira. Você não encontra em nenhum documento, qualquer um deles, justificando que essa farsa se mantenha em pé. Como assim? Você mesmo deixou claro que queria que as terras brasileiras fossem arrasadas para que a sua família conseguisse voltar ao poder novamente. Você foi para os Estados Unidos, orgulhosamente gravou vídeos sobre esses ataques, orgulhosamente indo contra a sua soberania, a sua democracia. Queria tomar o poder à força, foi atrás de dosimetria para os ministros do Supremo Tribunal Federal, principalmente o Alexandre de Moraes. Se você está sabendo pela mídia, é porque você quer, porque é o que mais corre. É o que mais corre na boca do povo, é que você é um traidor da pátria e que merecia ser condenado. E mais uma vez, além de tudo isso, que já ensejaria nulidade total de qualquer tipo de processo, você vai cair de novo na questão que a Itália deu uma aula sobre direito para Alexandre de Moraes. Meu Deus. Vocês acham que tem condição de você brigar com o vizinho e o vizinho é que vai te julgar? Vocês acham que o vizinho vai fazer o quê? Ele vai te condenar? Ou ele vai dizer que ele é que merece ser condenado? Então o Moraes ele não pode continuar jogando esse jogo, fazendo uma chacota em rede nacional de que ele é vítima e julgador ao mesmo tempo. Então é óbvio que esse processo todo é nulo. E esse é o motivo pelo qual eles não me mandam a carta rogatória para aqui nos Estados Unidos. Porque quando é para o Eduardo Bolsonaro perder o mandato de deputado federal, reconhecem que eu moro nos Estados Unidos. Deve ser porque você mora em algum lugar que a gente não sabe ainda, porque você gastou o dinheiro do filme, possivelmente a gente não sabe, supostamente. Eu, de minha parte, adiro a posição majoritária já formada, embora minha dosimetria fosse um pouco diversa, tanto no que se refere à pena privativa quanto em relação à pena de multa. Mas, neste caso, em atenção à deferência ao colegiado, a minha dosimetria chegava a 4 anos e 6 meses, portanto, uma pena de multa um pouco maior. Mas, em razão da proposta de sua excelência eminente relator, eu adiro em deferência ao colegiado e, por isso, proclamo o resultado. A turma, por unanimidade,
condenou o senhor Eduardo Nantes Bolsonaro, nos termos do artigo 344, combinado com o artigo 71 do Código Penal, a pena de 4 anos e 2 meses, nos termos do voto do relator. Também condenou a 50 dias multa, sendo cada dia multa no valor de 2 salários mínimos. A turma, identicamente, por unanimidade, fixou o regime semiaberto para o início do cumprimento. A turma rejeitou o pleito do Ministério Público no que se refere à indenização de danos morais coletivos por falta de fundamentação na petição que inaugurou a estação penal. Prosseguindo, a turma fixou e reconheceu o efeito legal da inelegibilidade. A justiça brasileira funcionando. Termo da Lei Complementar 64, assim como a perda do cargo efetivo que o réu mantém na Polícia Federal. Como consectário dessa proclamação, haverá imediatamente pela turma a expedição de ofício ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral para fins de consignação da inelegibilidade. Após o trânsito julgado, será feita a inserção do senhor Eduardo Bolsonaro no rol de culpados, será expedida a guia de execução, assim como também a suspensão dos direitos políticos. Continua o chororô. Quando para virem expor a minha vida privada, que eu não devo satisfação a absolutamente ninguém, vivo de maneira honrada e ilícita, jornalistas do Intercept, que têm envolvimento com o PCC, batem a porta da minha casa. Então por que o STF, a maior corte do Brasil, não consegue fazer o mesmo e mandar uma simples carta com as perguntas para que eu possa responder e me defender, se assim realmente é o desejo deles nesse processo? Então eu não reconheço, é algo totalmente nulo e nefasto, que reforça minha condição de perseguido. Foda-se sua opinião, desculpa pessoal, desculpa o palavrão, mas a gente não quer saber se você reconhece ou não. A sua opinião sobre esse assunto, de fato, não significa nada pra gente. O judiciário brasileiro não precisa do seu aval para funcionar e para te condenar. Você é um fugitivo da pátria, você é um traidor da pátria, você foi para os Estados Unidos e tentou deixar o Brasil como terra arrasada. Mas o que está acontecendo, que o povo está vendo, é o Lula cuidando, sendo soberano, sendo democrático e o judiciário brasileiro funcionando. Porque o povo todo estava sabendo e vai ficar sabendo que você merecia ser condenado há muito tempo, seu traidorzinho da pátria. E aí vem um ponto político, para além do jurídico, que é a consideração do governo Trump como uma organização criminosa. Não posso eu ser punido por me relacionar com as autoridades americanas e essas autoridades, sim, assinarem uma sanção justa e devida contra o Alexandre de Moraes, porque ele é um violador de direitos humanos. As sanções Magnitsky, elas foram suspensas. No entanto, os Estados Unidos jamais disse que o Moraes ele não é um violador de direitos humanos. Conclusão, a qualquer momento, se o Trump acordar amanhã e quiser, ele pode reestabelecer essas sanções contra Alexandre de Moraes. Porque quando elas foram suspensas por uma questão política e num contexto em que os Estados... Sempre fazemos e lembramos, o cálculo da pena deve ser realizado nos termos do artigo 68 do Código Penal, a operação trifásica. Primeiro a pena base, atendendo às circunstâncias judiciais do artigo 59, depois consideradas circunstâncias atenuantes e agravantes, se existirem, e por último as causas de aumento ou diminuição de pena. Aqui, e também sempre lembramos que o artigo 59 traz as circunstâncias judiciais, não é uma conta automática, né, uma conta aritmética, mas no caso em questão, as circunstâncias judiciais são contrárias ao réu. E sendo contrárias ao réu, a pena deve ser fixada acima da pena mínima. A pena básica deve ser fixada acima da pena mínima. Obrigado, aqui, se nós verificarmos a necessidade que o Código Penal estabelece da pena ser fixada como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Não há nenhuma dúvida de que sempre coação no curso do processo é um crime grave contra a administração da justiça. Mas as circunstâncias judiciais desse caso específico são mais graves ainda, porque houve uma atuação de um ex-deputado federal representando-se ou se colocando como representante do povo brasileiro num governo estrangeiro atuando contra o povo brasileiro, atuando contra as instituições brasileiras, atuando contra o poder judiciário brasileiro, levando informações sigilosas, informações processuais sigilosas a autoridades norte-americanas e insistindo mesmo que isso causasse um grande prejuízo econômico, social do Brasil, insistindo na coação para favorecer o seu próprio pai. Então, se nós analisarmos as circunstâncias judiciais, a culpabilidade do réu se demonstra extremamente elevada. Assim, presidente, dentro dessas circunstâncias, a pena é de 2 a 4 anos, fixo a pena base, inicial fixo em 2 anos e 6 meses, 2 anos e 6 meses e 30 dias multa.
É isso. Se fosse em outro país, o Eduardo Bolsonaro poderia passar por uma cadeira elétrica, por uma prisão perpétua. De fato, é isso que acontece com traidores da pátria que tentam destruir a democracia, que tentam destruir o processo legal das coisas, como acontece, que é o povo que escolhe. Foi isso que Eduardo Bolsonaro tentou, deixou claro e teve orgulho disso. Agora vem a condenação, vem o choro e vem as desculpinhas e esfarrapadas. Nós não aceitaremos. Obrigado, ministros do Supremo Tribunal Federal, por nos ajudar contra o Eduardo Bolsonaro. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, um comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, seja membro do canal, deixe seu hype, tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas aqui de plantão, façam o L. Continuem chorando, pessoal. Muito obrigado pela companhia. Vejo vocês na próxima. Se cuidem até lá. Fui.